bem com você? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou ao canal Edilene Jazes e eu quero deixar aqui o meu muitíssimo obrigada a você que chegou, a você que permaneceu e a você que deu o seu like, a você que passou esta ideia adiante, a você que eu vou colocar assim, atenciosamente, tem-se, eu vou dizer, levado em consideração. Vou colocar assim, isso para mim chama-se consideração, esta minha ideia. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que todos vão achar muito polêmico. Muito, muito, muito mesmo. Bom, tudo começou, este meu assunto polêmico, ele se inicia no livro de Gênesis, onde o mesmo diz, no princípio, vou abrir aqui no livro de Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, e vou lê-lo para vocês. Um minuto só, por gentileza, é que eu confesso que quando eu venho gravar, eu passo creme nas mãos, porque eu sou uma pessoa que eu lavo minha roupa, eu arrumo a cozinha, eu preparo o alimento meu e de minha mãe, etc. E quando eu venho gravar, eu passo um creminho na mão para não ficar com a mão roxa. E eu tenho que... Hoje eu confesso que eu não esperei esse creme secar. Então, as folhas da Bíblia estão grudando nas minhas mãos. Então, eu vou dizer aqui para vocês, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus então, haja luz. Foi a primeira coisa que Deus disse. Então eu vou repetir aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vou frisar essa parte aqui. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, vocês estão vendo aqui isso daqui, não estão? Vocês estão vendo aqui. Então, a Bíblia está querendo dizer que no princípio não tinha nada. Vocês vão ver agora aqui nada. Só vamos fingir que isso daqui é nada. Não tinha esse quadro aqui, eu também não estou aqui, era tudo vazio. A terra não tinha absolutamente nada. Não tinha árvore, não tinha nada. O único, eu vou chamar assim, o único ser que se movia sobre a terra era o Espírito de Deus. Então, se a terra era sem forma, não tinha formato nenhum, absolutamente nenhum, vamos colocar, geógrafos chegaram à conclusão, os pesquisadores, cientistas, geógrafos, chegaram à conclusão que a Terra é redonda? Sim, chegaram. Os estudos comprovam que a Terra é redonda. Porém, a Bíblia diz que a Terra, no princípio, não tinha forma nenhuma. Nenhuma. Ela não tinha formato nenhum. Não tinha lua, não tinha sol, não tinha... Era só o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus a gente não vê. Onde eu quero chegar? Mas aí vocês estão perguntando, até aí... eu aprendo isso no pré. Vai ter gente que vai dizer assim. Só que tem muita gente que acha, eu imagino,
Em meditando neste versículo, agora eu vou tocar no assunto polêmico. Tem muita gente que acha que Deus é Deus e que eu vou colocar assim, Satanás se criou sozinho. Aí agora eu vou usar uma expressão que eu confesso que eu usei hoje brincando num certo local que eu fui. Para quem acha que o mal se cria sozinho, não. Se a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, isso significa que Deus também criou o próprio Satanás. Há quem ache, há quem pense, não, imagina, não pode ter sido Deus. Imagina, Deus não seria, eu vou colocar assim, Deus não seria assim tão, mas foi Deus que criou. Se a terra era sem forma e vazia e não existia nada, e Deus é quem dá sopro e fôlego de vida a tudo, inclusive a uma planta, isso significa... Tem muita gente que morre de medo, receio de usar a colocação Satanás. Vou usar uma outra colocação que as pessoas têm pavor de dizer, azar. O engraçado que eu fico pensando é que a pessoa é assim, ela tem medo de dizer, mas quando alguém se ferra, a pessoa vira azar dele. Alguém já parou para pensar? Alguém já parou para pensar? A pessoa não fala. Nossa, não fala. Olha, gente, não vamos falar essa palavra. Mas alguém se ferrou. Ao invés da pessoa dizer, nossa, misericórdia. Quando uma situação ocorre, a minha colocação é misericórdia. Mas há quem diga quando uma pessoa se ferra, azar dela, não sendo eu. Eu estou enganada? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se a terra, voltando aqui, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus era o único, eu vou chamar ser absoluto, que pairava sobre tudo, eu volto a repetir. Foi também Deus que criou a Satanás. Portanto, porém, todavia, né? Há também um versículo nesta mesma Bíblia que diz, sim, ele criou, a terra era sem forma, era vazia, Deus deu fôlego de vida a tudo, o mal existe, este mal tem nome, porém, Deus também diz, o mal existe, porém, cabe ao homem refreá-lo. Ô, gente, para quem tem carro, eu não tenho. Para quem tem bicicleta, eu também não tenho. Para quem tem moto, eu não tenho. Para quem tem patinete, eu não tenho. Gente, eu já vi que até patins, eu falei patinete, mas tem também patins. O patins, até onde eu pude entender, certa vez vou contar para vocês, lá no shopping Morumbi tinha uma pista de patins e uma pista de gelo, né? E eu
Gente, não vou contar porque foi cada estabacada, porque eram 2 professores para ajudar um monte de gente querendo patinar. Aquelas pessoas que sabiam, nossa, faziam até, né, malabarismo. Eu fazia nada. Paguei para patinar e fiquei parada segurando na grade. Bom, mas enfim, não foi no momento, não foi aquele momento, porém, todavia, não podemos dizer que eu nunca vá conseguir, porque nunca digas nunca. Eu sou a favor de que nunca e para sempre são coisas pertencentes a Deus. Nunca, para sempre, são coisas pertencentes a Deus. Haja vista que existe a colocação, se Deus quiser, eu consigo, né? Então, voltando eu aqui, neste refreado, o patins, quando a gente vai frear ele, ele tem, você levanta o pé, pelo que uma pequena levantadinha no pé, que ele tem um negocinho aqui que dá uma freadinha. E quando você vai para frente, tem um negocinho na frente para dar, né? Agora você já imaginou, voltando aqui na colocação, Deus ele deu fôlego de vida até mesmo a Satanás e toda a sua, vamos chamar assim, legião. Porém, ele diz que está a nosso derredor, mas também ele diz, cabe a cada um refreá-lo. Aí ele está ao derredor? Constantemente. Constantemente. Porém, Deus diz que cabe a cada um, haja vista que ele nos constituiu únicos. Então, cabe a cada um refreá-lo. Para quem acha que o Satanás se cria sozinho, eu quero dizer para vocês que foi Deus quem criou a ele. E, aliás, Deus criou a ele e Deus o fez assim, com tanto poder, que faltou, que ele só não se, ele vivia ali, sinceramente, aqui a Bíblia, colocando eu nas minhas interpretações, é como se, sabe, melhores amigos? Sim, se a gente meditar na colocação aqui, só que a vaidade, ela subiu tanto a cabeça dele, mas tanto, absurdamente tanto, que ele deixou de ser amigo para se tornar opositor. Ele se tornou oponente de Deus. E Deus provou para ele, contra mim não há oponente nenhum. Deus provou. Gente, eu quero dizer para vocês que tem um versículo na Bíblia que diz: a certos amigos, o próprio Deus diz isso, a certos amigos que são tão chegados que ocupam lugar de irmão. Deus ele fez Lúcifer, Satanás, tão perfeito que ele andava lado a lado com Deus. Sabe o que é lado a lado? Só que ele se tornou opositor. E este foi o erro dele. Sabe aquela frase assim? Alguém já ouviu a frase? Eu não acredito que ele colocou tudo a perder. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já ouviu assim, tipo, você sabia que você conseguiu pôr tudo a perder com esta sua atitude? Foi exatamente o que Satanás fez. Ele andava lado a lado com Deus.
E ele tentou ser opositor de Deus. E Deus provou para ele, não é o fato de você ser o meu melhor amigo, eu vou colocar assim, que você não vai ocupar. A terra era sem forma e vazia. Foi eu quem te dei fôlego de vida. Então, logo, não é a criatura que tem que se render, é o Criador que faz com que a criatura se renda. Alabashuri cantalabashaias. Simples assim. Simples assim. Satanás é uma criatura de Deus, uma criação. Você vai lá, faz um vaso, né? O oleiro vai lá e faz um vaso, fabrica um vaso. Pode ser de plástico, pode ser de vidro, pode ser de madeira. Ele fez. Poderia, porventura, esta caixinha mandar em mim, que a criei? Agora eu vou pegar aqui. Poderia, porventura, esta flor que eu criei, eu fiz, eu desenhei, eu pintei, querer mandar em mim? Tem cabimento? Não tem, né? Não tem. Não há cabimento. Tem cabimento, vamos supor... Alguém aí já foi em algum parque e já viu um dono que o cachorro tá arrastando o dono? Este dono não sabe que ele tem que enrolar a corda, a corrente, eu vou chamar de coleira, a corrente que tá com a coleira do cachorrinho no pescoço, ele não sabe que ele tem que enrolar. Logo quando o cachorrinho é bebê, ele enrola a corrente na mão dele e vai ensinando o cachorro a andar lado a lado dele e não arrastando ele. Ora, à medida que o cachorro vai crescendo, este dono pode tirar a coleira do cachorro, que o cachorro não vai arrastar ele, vai andar do lado dele. Simples assim. Uma pessoa que pega um cachorro recém-nascido e começa, eu não vou chamar nem de adestrar, eu vou chamar de educar. Eu vou colocar assim. Esta pessoa que começa a educar este cão desde o começo, bebezinho ali, ó, lado a lado, a hora que esse cachorro tornar-se, eu vou chamar de jovem, porque ocorre com todo mundo. As plantas, os animais, todos têm a sua fase bebê, adulta. Entendeu? A árvore. Aqui tem fruto, começa a dar fruto. Simples assim. Aqui tem flor, aí dá flor. Entendeu? Então, se Deus criou... Não, peraí. Aí... Pode uma criatura, foi eu que te criei, você está querendo mandar em mim? É isso? Eu estou entendendo bem? Eu vou simplificar aqui né? A rebeldia de Satanás para com Deus. Peraí, olha, epa, quando você chegou eu já estava aqui. Calma. Entendeu? Foi eu que te criei, foi eu que te soprei fôlego de vida, Deus, te coloquei na condição de amigo. Então você, por gentileza, me respeite e ponha-se no seu lugar. E ele não quis respeitar. Ele quis passar por cima de Deus. Sabe, alguém já ouviu aquela frase? Teve um dia eu ouvi uma frase de alguém que disse assim, olha aqui, pega leve aí, tá? Porque senão eu passo por cima e para ter certeza que te matei, eu vou do ré. Eu pensei assim, epa! Alguém já ouviu essa frase também? Ou melhor, esta gíria? Ah, é?
Então é como se Deus tivesse dito para Satanás assim: peraí, epa, eu te soprei fôlego de vida, tá? A terra, ó, antes de você isso aqui era nada. Quem manda aqui sou eu. Faz o seguinte, pega você e a sua galera e sarta fora. Eu tô falando assim, na linguagem de hoje. Foi o que aconteceu. Ó, e sarta fora agora. Porque se você ficar, sabe aquela música que fala assim, o chão vai tremer, o céu vai subir, sabe? Já subiu. Ou eu não sei se a terra vai tremer, a terra vai tremer, o céu vai descer, tem algo assim. Tem uma música que é mais ou menos, eu vou procurar saber se eu não cantei direito, perdão aí. Porque é muita música pra gente, de repente, lembrar de todas. Mas, enfim. O que aconteceu foi exatamente isso, simplificando. Peraí, ô senhor Satanás, eu soprei fôlego de vida em você, tá? Eu criei você, eu tive você como amigo e hoje você tá querendo que eu saia da minha posição para você ocupá-la. Eu estou falando assim, sabe, serenamente, calmamente, assim, mas foi exatamente o que aconteceu. Pega você e sua legião e o negócio é o seguinte, sarta fora, porque aqui quem manda é Deus. E depois de Deus, Deus disse para ele, depois de mim, Deus se apresenta como o grande eu sou. Isso significa... Tem um outro versículo que eu particularmente amo, que diz assim, da mão de Satanás, você pode se livrar. Mas e das mãos de Deus? Quem vai poder te livrar? Haja vista que tem muitos pastores que viram e falam assim, irmãos, arrependam-se enquanto há tempo. Posso falar a verdade? Eles estão certíssimos. Certíssimos. Tem um cântico que diz assim, andando com Jesus não há perda. E não há mesmo. Não há. Você não perde tempo. Você não perde a cabeça. Você não perde por andar com Deus. Às vezes a pessoa assim, coitada, nossa, tá ferrada. A pessoa tem Deus? A pessoa confia mesmo e sabe em quem ela confia? Porque a Bíblia também diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, porém, a Bíblia diz que eu confio no Senhor. E tem gente que acredita em carro, em cavalo, em avião, em porteiro, em carroça, em jogos de loteria, jogos do bicho. Tem gente que acredita em ladainha, em fofoquinha, um monte de coisa. E Deus? Aí, como eu disse aquele dia, a água bate na nádega, aí a pessoa lembra de Deus. Ai, Deus! Aí tem gente que fala, Senhor! E assim, bem como tem um outro versículo que diz, você passa anos, tem gente que passa anos da vida e de repente descobre que Deus existe.
Eu vou contar aqui um exemplo. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que são adultas. Vou dar um exemplo aqui, só um exemplo. Pessoas que são adultas e elas não conhecem o seu pai. Elas são adultas, já são mães, já são pais, uns já são até avós. E não conhecem o seu pai de sangue. Aí, um belo dia, elas resolvem ir atrás, procurar saber quem é. Vamos supor, o rapaz tem 55 anos. Nunca, mas já é até vovô. Já tem um netinho. Não conhece o pai. Aí, um belo dia, alguém conta para ele e fala: olha, você não é filho daquele senhor que te criou, não. Tá? Você é filho de outro pai. Vocês acham que faz sentido esta pessoa com 55 anos, que casou, constituiu família, aí de repente ele descobre que ele não tinha um pai de verdade? Faz sentido para vocês essa pessoa ter 55, ter 40, 45, 30 anos, descobrir que tem um pai, e ao descobrir que tinha um pai, ele achou o pai, foi apresentado ao pai, e ele chega: papai, poxa papai, que bom que eu te encontrei. Não faz, né? Não faz nenhum sentido. Faz sentido? Não. Ah, ele é o pai dele genético? Sim, total. Foi descoberto, foi feito o exame de DNA e constatou-se que é o pai dele. Mas ele tá com 25 anos, 30 anos, 40 anos, 45, 50 anos sem conviver com esta pessoa que hoje ele descobre que é pai. Faz sentido ir chegando e falando: oi papai, tudo bem? Nossa, que bom que eu te encontrei. Não. Eles vão se tratar amistosamente, eu tenho por mim, respeitosamente, educadamente, porém, para que se haja vínculo eu vou dizer nem paterno, eu vou dizer de amizade, há que se ter dali em diante uma convivência, né? Encontros que, no caso de por serem pessoas e provavelmente morar em outro endereço, outro estado e etc., serão encontros esporádicos. Aí, de repente, voltando aqui para o lado de Deus, você passa anos sem falar com Deus. E de repente, você vai chegando e fala: Deus, socorro! Não. Deus, ele não vai socorrer, porque não é assim. Ele diz que a intimidade, a intimidade dele é para quem o teme, é para quem tá ali, dia a dia, como se fosse, por exemplo, acordar, dormir, escovar dente, alimentar-se, etc, e etc. Sabe aquela coisa assim, amigo de verdade? Ô Deus, tô indo ali no mercadinho, vem comigo, tá? Ponha-se adiante, atrás de mim, à minha esquerda, à minha direita. Sabe aquele Salmo 121? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Então, sabe aquele outro Salmo? Senhor, seja a minha sombra, à minha esquerda e à minha direita. Sim. Sabe o Salmo 91 também? Senhor, me coloque debaixo das suas asas, que o inimigo não me veja. Simples assim. E quando me vê, ele não veja a mim, mas veja o Senhor e bata em retirada. Simples assim. Isso chama-se convivência. Isso chama-se
rotina. Rotina. Rotina espiritual, dia a dia, com Deus. Dia a dia. Dia, não vou nem dizer dia, eu vou dizer manhã, tarde, noite, madrugadas com Deus. Ah, você tá querendo me dizer que eu vou viver agora como beata? Conheço muita beata que não tem fé. Uma coisa é ser beata, uma coisa é religião, outra coisa literalmente diferente é fé e convívio com Deus que promove a fé. Porque a fé, ela não vem no estalar de dedos, a fé, ela vem da convivência. Você há de convir que uma pessoa não constrói uma casa da noite para o dia. Eu conheço pessoas, sinceramente falando, conheço pessoas que se casaram. Sabe aquelas casinhas que a pessoa casa, aí ela monta a casa toda, organiza por dentro e depois ela vai fazendo retoques? Ela pinta, ela põe o portal, enfim. Tem gente que passa anos para dizer assim, nossa, finalmente a casa tá do jeito que eu sonhei. Eu tô falando a verdade? E quando, por exemplo, a pessoa constrói a casa e aí ela, a casa tá do meu jeito, mas só que de repente, na hora que ela termina, uma telha sai do lugar. Ô, gente, desculpa aí o barulho. Quieto, Pintado! O cachorro da rua que fica na minha calçada, ele chama Pintado. E quando a pessoa constrói a casa, a hora que ela termina, o que acontece? Da infiltração. Lá vai a pessoa de novo e vai ver a telha e arruma a infiltração. Fala a verdade, né? É isso que eu estou tentando dizer. A vida com Deus, a fé em Deus não é da noite para o dia. Não é. Não se constrói uma casa da noite para o dia. Se for uma casinha de cachorro, num dia você constrói. Porque uma casinha de cachorro, gente, põe uma tábua de um lado, uma tábua do outro, faz uma coisinha assim, uma portinha, pronto. Colocou ali uma tabuinha no chão também ali, para ser o chãozinho pro cachorro, foi, a casa tá pronta, dá para fazer num dia. Só que se o cara for pintar, não dá pro cachorrinho entrar, nem nada, tem que esperar o outro dia pra tinta secar. Eu tô falando a verdade, não é verdade? Olha, essa flor aqui, fiz tal, ela foi ficar pronta no outro dia, porque eu inventei de pintar e a tinta tinha que secar. Então, leva-se tempo. Convivência com Deus não é da noite para o dia. Você aceita, e após tê-lo aceitado, de verdade, não da boca para fora, mas de alma e coração, o que acontece? Você vai aprender a caminhar. E este caminhar vai chegar num ponto em que ele vai começar a falar com você. Olha, não vai por ali, passa por aqui, anda logo aí. Vocês estão entendendo? Sim, é bem assim mesmo. E aí vai ser como diz aquele cântico, que diz assim que nós somos vasos na mão do oleiro. Ou seja, Deus, nós somos um vaso. E dentro deste vaso vai crescer o que nós pedimos para Ele plantar dentro de nós. Ele vai fazer o vaso, nós somos um vaso, um pote vazio, sem nada.
vai crescer ali. O que nós dermos liberdade ou a Deus, né? Vamos dizer assim, para que seja plantado em nós, ou o que nós dermos liberdade a Satanás. Simples assim. Tá bom? Bom, espero ter me feito entender. E após esta, eu deixo aqui um abraço e até o próximo vídeo.